Olá! Existe um segredo para o sucesso? Existe um caminho para a felicidade? Existe uma maneira de vencer os grandes desafios da vida, seja na vida profissional, seja nas amizades, nos relacionamentos amorosos, na vida familiar? A resposta para essas perguntas é sim. E o nosso mestre, o Senhor Jesus, nos ensinou esse segredo, nos contou essa resposta, nos apontou este caminho com o seu próprio exemplo. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito destes sentimentos, especialmente na vida da igreja, para quem ele estava escrevendo, e não apenas para a igreja, mas ele faz aplicações deste segredo da felicidade para a vida familiar, para a relação entre marido e esposa, a relação entre pais e filhos, filhos e pais, e até mesmo na relação entre senhores e servos, patrões e empregados. E qual é o segredo? Paulo insistentemente diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Nós já falamos sobre isso muitas vezes, inclusive em outros vídeos como esse. Mas especialmente hoje eu gostaria de reforçar esse assunto com você, falando que o Senhor Jesus nos contou e nos mostrou o segredo para o sucesso dos nossos empreendimentos. Ele disse: tenham em vocês os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus. Ele diz isso porque a insistência dele é que nada nós façamos por partidarismo ou por orgulho, por vanglória. Antes, o nosso coração precisa estar movido pelos sentimentos mais genuínos e mais dignos, como o coração do Senhor Jesus. Para o sucesso nos relacionamentos, sejam de amizade, seja de amor, seja familiar, seja o relacionamento numa igreja, o sucesso são os sentimentos de Jesus. E Paulo vai descrevendo uma sequência dessas afeições de Cristo, demonstrada através de ações que o Senhor Jesus realizou. A primeira delas, ele deixou a sua majestade, deixou a sua glória para vir aqui nos salvar. Ele não precisava ter feito isso. Ele não nos devia coisa alguma. Ele não tinha a obrigação nem a necessidade de fazer algo em prol dos homens. Mas ele simplesmente, voluntariamente, ele se oferece para deixar a sua glória, deixar o seu trono e vir aqui fazer algo para nos salvar. Paulo diz também que ele se esvaziou, ele deixou toda a sua glória para viver como um homem perfeito como nós. Isso significa que ele tirou de dentro de si tudo aquilo que ele poderia ter como Deus e tudo aquilo que ele poderia ser como Deus. E embora não deixou de ser Deus e viveu e vive como o verdadeiro Deus, ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade, para se colocar na mesma condição do homem. Contudo, sem cometer pecado ou transgressão, mas ele se pôs na nossa condição. Ele se pôs nas nossas limitações. Ele se pôs nos nossos caminhos. Ele se colocou nas nossas tribulações para entender a dor que sentimos, para entender a nossa fraqueza, para ver e sentir o que nós como homens passamos, para que pudesse, assim, nessa condição, oferecer um sacrifício em nosso lugar, sendo um representante legítimo nosso. Tudo isso ele fez para demonstrar o seu amor, para demonstrar as suas mais genuínas afeições por cada um de nós. O texto diz, e Paulo afirma lá em Filipenses 2, que ele se humilhou, que ele serviu e, por fim, que ele se sacrificou. Meus queridos amigos, qualquer pessoa que esteja disposta a deixar o que é seu, a se esvaziar de si mesmo, a se humilhar, a servir e se sacrificar pelo outro, qualquer pessoa que esteja disposta a fazer isso é potencialmente um grande candidato a sentir a maior de todas as felicidades. Porque a maior de todas as felicidades e a maior de todas as satisfações é aquela que nós encontramos quando nós oferecemos o que somos e o que temos em prol das outras pessoas. Servir traz satisfação. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão egoisticamente vivendo tão somente para si, querendo coisas para o seu prazer, buscando o prazer a qualquer custo, e não encontram
não encontram exatamente porque estão na contramão daquilo que realmente pode trazer felicidade. O segredo do sucesso nos seus empreendimentos é você ser uma pessoa generosa, bondosa, humilde, disposta a trabalhar, a servir e até mesmo se sacrificar pelos outros. O segredo do sucesso nos relacionamentos é a mesma coisa. É você deixar de lado um pouco as suas opiniões, colocar a prioridade, a necessidade do outro acima da sua, considerar não apenas aquilo que é seu interesse, mas primeiramente o que é interesse do outro, amar, se humilhar e se sacrificar pela vida das outras pessoas. Sejam amigos, sejam amores, seja família. Se você estiver disposto a fazer isso, eu tenho certeza, e a palavra de Deus diz, que você será bem-sucedido. Na conclusão desse texto, Paulo diz: ele se humilhou, mas o Pai, Deus, o nosso Deus, o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará. Ou seja, os humilhados serão exaltados. Quando você se sacrifica e se humilha em prol de outras pessoas, pode ter certeza que o próprio Deus é a sua garantia de exaltação. Ele te valorizará, Ele te abençoará, Ele te recompensará. Então esse é o segredo da felicidade. É buscar a felicidade do outro antes da sua. Quando você fizer isso, quando nós todos fizermos isso, nós seremos muito mais felizes do que somos hoje. Siga esse segredo. Aprenda e sinta as mesmas afeições de Cristo. Ele é a fonte e nós podemos beber dessa fonte e dar o mesmo exemplo de vida, confiados e fortalecidos por Jesus. Que Deus te abençoe.